Olá, pessoal, tudo bom? Vocês pediram e eu estou aqui para comentar o estudo da Sports Value, uma consultoria na área de gestão esportiva, de marcas esportivas, que anualmente faz um relatório muito legal sobre o valor da marca dos clubes brasileiros. A ideia, né, de eu trazer esse vídeo aqui no canal, isso aqui não é um canal de esporte, né, acaba ficando um canal no âmbito de gestão de negócios, sucesso do cliente, por aí vai. Porém, no âmbito dos negócios, o esporte, em especial o futebol, é muito importante, né? Eu costumo dizer que se você quer entender parte das movimentações geopolíticas, olha para onde está indo o dinheiro do esporte. Se você quer entender para onde vão algumas tendências, olham o dinheiro, para onde está indo e da onde está saindo o dinheiro do esporte. E nesse sentido, o futebol é soberano, né? Ele tem um poder em nível global que nenhum outro esporte tem, né? Repara, por exemplo, que no início dos anos 2000 havia muito dinheiro russo lá na Alemanha. Se não me falha a memória, o Schalke 04. Na época, o Schalke 04 recebia muito dinheiro russo e ele cresceu bastante. Depois, esse dinheiro russo voltou lá para o Zenit e outros times lá, que se não me falha a memória, o Zenit, o pessoal costuma dizer lá que é o time do Putin. Né? Depois você teve ali o boom do futebol chinês, no sentido dos chineses mostrarem que também eram consumidores daquele conteúdo, daquele produto, né? Então, assim, tentar trazer desenvolver o negócio do futebol no país. Tivemos agora mais recentemente a onda aí do futebol saudita, né? Que, ou seja, é de uma certa forma trazer as estrelas, parte das estrelas do futebol europeu, para o mundo árabe, para fazer uma espécie de sport washing no mundo árabe, mostrar que é uma sociedade mais aberta, né? Até porque os sauditas, especificamente sauditas, né, os Emirados e o Catar, eles vêm se preparando para se tornar novos hubs de negócio. Né? Os sauditas, por exemplo, estão construindo lá a cidade no meio do deserto, lá o Neom, uma cidade que, se não me falha a memória, de 500 bilhões de dólares. E é muito interessante pensar, por exemplo, quando eu era adolescente, a Califórnia era para onde se iam os empresários bem-sucedidos, onde o pessoal ia passear quando estava bem-sucedido, ali no âmbito de negócios. Né? Hoje em dia, o pessoal quer tirar foto em Dubai. Né? O pessoal está lá nos Emirados. Então, assim, essa é uma forma dos sauditas trazerem para si um pouco tirar um pouco do protagonismo que sempre teve muito ali no eixo Estados Unidos e Europa e trazer, deslocar um pouco para o eixo ali do mundo árabe. Né? A gente vê como que os Emirados cresceram muito, né? Como os sauditas, por sua vez, diversificaram a economia local, né? Eles não estão apenas ancorados no petróleo de forma alguma, né? E o próprio Catar também recentemente com a Copa do Mundo, também querendo aparecer ali. Né? Inclusive, né, existe uma certa rivalidade geopolítica entre o Catar, entre a Arábia Saudita. Né? Os sauditas são uma espécie de Estados Unidos do Oriente Médio, eles que têm o dinheiro, eles são muito poderosos. Né? Os Emirados se posicionaram como um grande hub de negócio, de trocas valiosas, e o Catar agora também não quer ficar para trás e vai se posicionando. Tem alguma coisa no futebol também, pegou lá a questão da Copa do Mundo e por aí vai. Né? Mas voltando aqui ao Brasil, né? E mais uma vez, vamos falar aqui de alguns dos números do futebol, porque, como eu disse, o dinheiro do futebol, o fluxo do dinheiro do futebol, ajuda a entender tendências e novas tendências também. Mas vamos dar uma olhada aqui. Em 2023, essas foram as marcas mais valiosas, né? Flamengo, com 1,9 bilhões de reais. Palmeiras, 1,2 bilhões de reais. O Corinthians, com 1,1 bilhão de reais. O São Paulo, com 690 milhões de reais, né, que lá com o Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, né, com 500 milhões, 36 mil. Né? E também o Internacional, lá o Colorado, né, o chamado time do povo, com 422 milhões. Né? Alguns recortes interessantes, né? O Atlético Mineiro é um time que se projetou de maneira mais recente. Claro, nos anos 80 ele também tinha até uma rivalidade com o Flamengo, ele tinha um nome bom, não me recordo agora o nome do grande jogador do Galo nos anos 80, mas a verdade é que o Galo faltava um título internacional para colocar o Galo de vez
ali na prateleira dos times grandes, né? Isso veio na década passada, em 2012, se não me falha a memória, com Ronaldinho Gaúcho e companhia, eles ganharam a Libertadores. E desde então, de lá para cá, o Atlético Mineiro vem tentando se estruturar, fizeram lá a Arena MRV, né? Há quem diga que é um time que está muito ancorado nos seus mecenas, né? Então vamos ver como é que é isso, né? O Palmeiras, por exemplo, na década de 90 teve um time muito forte, ancorada lá na Parmalat, mas depois que a Parmalat saiu, o time não conseguiu experimentar o sucesso de outrora. E mais recentemente, passando aí por gestões, se não me falha a memória, o Gagliotti, tem lá o nome lá dos gestores, eu não me recordo agora, e mais recentemente também a Crefisa, e agora a Leila, inclusive, virou presidente do time. Então o Palmeiras vem experimentando aí o sucesso da reestruturação. Tem mais ou menos uns 10 anos aí que o Palmeiras está muito forte. 10 anos não, mas talvez uns 7, 8 anos que o Palmeiras vem muito forte. O Flamengo também começou lá na gestão do Bandeira de Melo e colheu os frutos de 2019 em diante. O Corinthians é um caso muito interessante que me lembra muito o caso do Vasco, né? É um time muito grande, mas que tem muita corrupção. Assim, pessoal, todo time tem sua questão de cartolas e corrupções. Mas o Vasco no Rio de Janeiro, né? O pessoal aí que conhece a era do Eurico Miranda e o Corinthians com o Andrés Pereira e dentre outras pessoas, Mané da Carne lá, o Neto vive falando desses caras, a gente sabe como que o Corinthians, infelizmente, é muito utilizado por pessoas que não tem uma gestão muito profissional, que não tem ali, que faz esquema com o jogador e por aí vai, né? E o Corinthians, o pessoal costuma dizer que ele só não caiu como o Vasco caiu, porque o pessoal brinca que o Corinthians é maior do que o buraco que cavou, né? Que foi cavado para o Corinthians, né? O Vasco pagou caro, né? Pela corrupção, pela má administração, e agora está se levantando, né? No final do ano passado fez uma reta final de Brasileirão muito legal. O Vasco é um time que tem uma história muito bonita no futebol, né? Tem uma sede social muito legal. O estádio do Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro foi construído pelos torcedores para poder participar do Campeonato Carioca na época. Enfim, confiram aí mais detalhes a a história, né? O estádio do Vasco da Gama, se não me falha a memória, quando foi lançado, era um dos maiores do Brasil, se não o maior do Brasil, e um dos maiores da América Latina. Getúlio Vargas, por exemplo, fazia discursos lá. Então é um estádio que tem uma história muito legal lá no Rio de Janeiro, né? Porém o Vasco sucumbiu, ele não aguentou, né? Também, talvez por conta da economia do Rio, tá mais devagar, ser mais difícil. O Corinthians, talvez por estar em São Paulo, que tem uma economia mais pujante, conseguiu não cair tanto quanto o Vasco caiu, né? O Vasco disputou das últimas 10 Série Bs, pelo menos, acho que mais ou menos umas metade ele disputou. O Corinthians não, ele teve sim um caso de queda nos anos 2000, mas recentemente o Corinthians não caiu e, claro, na década passada o Corinthians teve muita conquista, Mundial, Libertadores, né? Teve título brasileiro com Tite, teve título brasileiro com Carille também. Então, de alguma maneira, ele conseguiu não cair, porque, como o pessoal brinca, o Corinthians é grande demais para cair no buraco que cavaram para ele. Mas o Corinthians, pessoal, fiquem de olho, acompanhem eles, porque o Corinthians tem uma situação muito delicada. E também tem elementos políticos no Corinthians muito mais profundos e agudos que não tem tanto nos outros times, né? Mas eu prefiro aqui não citar nomes de partidos, políticos, etc., né? Até porque eu não quero ter problema para mim, não vale a pena, né? O Galo, o Galo, a gente falou aqui recentemente, também passou por um processo muito legal. O São Paulo, né? Quando eu era adolescente, moleque, São Paulo, poxa, era um grande time, era referência de gestão, e passou aí uma década mais ou menos amarga. Se não me falha a memória, eles ficaram desde 2012, quando eles ganharam a Sul-Americana, se não me falha a memória, confiram aí vocês, até o título agora do Dorival sem um título de expressão. Teve um paulista com o Crespo, né? Que eu lembro que ele tinha uma frase que aonde as pernas não chegam, o coração vai chegar. Então foi legal que o Crespo conseguiu ganhar um título, ou seja, nem título o São Paulo ganhava depois daquela Sul-Americana, que se não me falha a memória foi em 2012, que ainda jogava o Ganso lá. O Ganso jogou muito no São Paulo nessa época. Então o Crespo conseguiu ganhar o Paulista, mas para um time do tamanho de São Paulo é muito pouco. Né? E aí, recentemente, com o Dorival Júnior, né, o Dorivola, eles ganharam a Copa do Brasil em cima de um Flamengo apático, com muito problema, com o Gabigol mandando beijinho pro técnico, né? Um Gabigol que sem fazer gol, e por aí vai. Né? Então, o São Paulo
tem um legado muito forte, porém amargou um momento muito complicado, porém é engraçado, é interessante ver, é muito legal o que a torcida do São Paulo faz. Eles fizeram uma reta final ano passado e nos últimos anos também, de estar lá no estádio, apoiar. É uma torcida que tem alta renda, né? Claro, a torcida do São Paulo é muito grande, né? Tem de todos os estratos sociais, mas é uma torcida que tem um poder de compra, né? No extrato social que tem bom poder de compra, eles têm muita gente. Então é uma torcida que é engajada com o time, lota o estádio, né? O Morumbi é um estádio muito legal aqui em São Paulo, né? Vários shows de rock, inclusive, são lá. Teve o Red Hot ano passado, dentre shows antológicos lá, acho que já teve Iron Maiden e muitos outros, né? Então o São Paulo, ele não caiu tanto porque, apesar dos problemas na gestão de futebol, eles ainda conseguiram manter o time ali andando, mesmo que de lado, para tentar manter o patamar dele, né? Então ele não sofreu tanto como um Vasco da Gama, né? Como o Corinthians agora está começando a sofrer um problema complicado, né? Cruzeiro aqui que não está aqui na lista das marcas mais valiosas, mas obviamente, né? Cruzeiro também teve um caso de corrupção enorme lá que estragou o time, né? O time bicampeão brasileiro e depois bicampeão da Copa do Brasil, simplesmente o time implodiu, né? E hoje enfrenta muitas dificuldades, né? O Ronaldo comprou lá o time na baixa e provavelmente em algum momento ele vai realizar esse lucro dele passando para frente as ações dele. Afinal de contas, daqui a alguns anos o Campeonato Brasileiro vai ser gerenciado por um consórcio dos times, não mais pela CBF. Se não me engano, a Série B também. E isso vai trazer muito dinheiro para o futebol brasileiro. Então, quem entrou na SAF agora vai ganhar muito dinheiro passando ela para frente depois. Porque time de futebol não dá dinheiro, gente. Porém, o time de futebol é ferramenta de sport washing, e também é plataforma de negócio para os milionários e bilionários que atuam ali no futebol. Que aí na pessoa física, sim, eles têm os seus ganhos, fazendo esquema com venda de jogador, né, ganhando ali influência política, né, e como eu disse, fazendo o sports wash. Né. Aconteceu no futebol europeu também, os oligarcas russos, né, o dinheiro do árabe no futebol europeu também, dinheiros ligados às monarquias. Veja lá o caso do PSG, né, com o pessoal lá do Catar, que eu citei o caso deles mais recentemente. O Newcastle, lá na Inglaterra, se não me falha a memória também, tem dinheiro de oligarquias árabes, enfim. Então, assim, entendam que futebol não dá dinheiro. Time de futebol em si não dá dinheiro. Agora, participar das transações dá dinheiro, é uma excelente ferramenta de marketing. Quando um jogador de futebol associa a marca dele a coisas ruins, faz com que essa coisa ruim não pareça tão ruim assim, né? Vamos continuar aqui no relatório. Né? O que eles fizeram aqui? Qual foi a metodologia que eles utilizaram? O potencial do mercado consumidor, óbvio, né? Futebol depende de fã, depende de gente apaixonada. O potencial esportivo, óbvio, tem que se refletir em potencial em campo, né? Por isso que o Corinthians e o São Paulo, por exemplo, eles passaram uma seca de resultado esportivo, mas eles têm um mercado consumidor grande, né? E também as receitas oriundas da marca. E claro, se você tem um mercado consumidor grande, por mais que você não tenha potencial esportivo, você ainda consegue ainda manter as suas receitas oriundas de marca. Claro que menor, porque quando o time está numa pior, naturalmente vale menos. Porém, se você tem um público engajado, mesmo que você esteja numa situação ruim, você ainda tem uma receita oriunda de marca. Mais uma vez, veja o caso do Vasco, que passou por anos muito difíceis, mas a torcida estava lá apoiando, enchendo São Januário, né? E isso faz com que os patrocinadores queiram, de alguma maneira, investir naquela marca, né? Mas falando aqui da metodologia da Sports Value, é um tripé, né? Potencial do mercado consumidor, potencial esportivo e receitas oriundas da marca. Muitos times, às vezes, acabam metendo o pé pelas mãos porque investe muito, faz muitas contratações, gasta muito dinheiro e o potencial esportivo não vem. E galera, o potencial esportivo é importante porque os prêmios são muito bons, a verba que você arrecada das bilheterias são muito boas, dependendo do estádio onde se joga, né? Os patrocínios para jogos específicos são muito altos, né? E isso alavanca o mercado consumidor, que por sua vez alavanca a receita oriunda da marca, né? E eles consideraram, né, no que tange aqui ao valor da marca, o que eles consideraram, né? A gente passou ali, né? Isso aqui é outro slide, né? Não vou ser repetitivo, vamos pular, mas como a gente falou, potencial esportivo, mercado consumidor e as receitas
dessa marca, né? Em 2023, vamos olhar o ranking, né? O Cruzeiro, SAF, 149 milhões, pessoal. Repara o seguinte, né? Olha aqui o custo da corrupção, né? Não tem como um Cruzeiro ter uma marca menor que um Botafogo, um Ceará, um Fortaleza, um Red Bull Bragantino, que tem feito um trabalho muito bacana lá, se associando à cidade de Bragança Paulista, querendo criar lá uma identificação local muito legal. Mas, galera, com todo respeito aos outros times aí, não tem como. Né? O Cruzeiro é um time grande, né? Deveria estar numa posição muito menor, né? Lá em Minas Gerais, o Cruzeiro, com respeito ao Atlético Mineiro, em termos de história e título, é maior que o Atlético Mineiro, né? Porém, por conta da corrupção, olha só o quanto que vale a marca dele, né? Tá menor que o Ceará, né? Então, assim, claramente isso aqui mostra o resultado da corrupção de uma má gestão. Mas temos aqui o Ceará, que vem tentando se estruturar, o Botafogo aí que está se reerguendo, né? O Red Bull Bragantino, né? O Red Bull, enfim, a Red Bull no esporte é um caso à parte. Os caras têm 2 times na Fórmula 1, né? Estão dominando novamente a Fórmula 1, dominaram na época do Vettel, agora estão dominando com o Max Verstappen, enfim, os caras são fantásticos. Esses aí, meu irmão, o pessoal brinca, né? Que se existe Illuminati, é a galera do Red Bull. Esses caras são fantásticos, né? Qualquer dia eu faço um vídeo aqui sobre eles. Olha o Fortaleza, né? O Fortaleza é um time que eu tenho uma simpatia muito grande justamente pelo trabalho que eles vêm fazendo, né? O Rogério Ceni ajudou muito nessa retomada e o Vojvoda vem fazendo um trabalho fantástico lá. Ele mandou muito bem de continuar no Fortaleza. É legal ver que o trabalho honesto dos times é recompensado, né? E que os técnicos fiquem muito tempo lá, tenham disponibilidade para desenvolver um trabalho legal, porque isso passa uma mensagem forte para os times que ficam mudando de técnico toda hora, né? Tem aqui também o Grêmio, o Atlético Paranaense, outro time também que vem fazendo um trabalho, principalmente nos últimos 10 anos, aí, muito forte. Ganhou Sul-Americana, ganhou 2 Copas do Brasil, se não me falha a memória. Teve lá um golaço do Cirino numa das Copas do Brasil, que eu não me recordo agora, acho que foi contra o Colorado. Né? Então eles vêm fazer um trabalho muito legal. Um time que é um time local, mas tem uma torcida muito engajada. Né? Lá no Paraná, né, é um estado, entre os estados da federação, é um estado economicamente pujante, né? Tem indústria, tem uma economia local forte, e isso faz com que o Atlético que surja ali em Curitiba, com uma torcida engajada e um time bem organizado, consiga crescer muito. Então o Atlético Paranaense é um time muito legal, que ele não tá ali na primeira prateleira dos grandes, mas ele tá sempre ali brigando, é sempre um jogo chato, somente jogar lá no sintético deles. Eles têm um estádio muito legal, que tem um teto retrátil, é muito bacana o case do Atlético Paranaense. Fluminense também, temos aqui o Santos, que agora também está pagando o pato aí, né, pela má administração. O Internacional, o Atlético Mineiro, que também, como eu disse, né, na década passada, quando eles ganharam a Libertadores para cá, vem se estruturando, e agora lá com os mecenas, eles estão cada vez mais organizados e maior. Claro, tem uma dívida lá grande, depende muito dos mecenas, mas enfim, mas se seguir direitinho, se não botar o pé pelas mãos, evitar contratações loucas, e também, obviamente, o resultado vir em campo, tem tudo aí para construir uma grande história, né? Temos o São Paulo também, que passou por um período de vacas magras, mas agora ganhou a Copa do Brasil. Porém, assim, o São Paulo também é um time ali em reconstrução, né? Assim, eles não resolveram o problema deles, mas com o título da Copa do Brasil, pelo menos mostra que eles estão apontando para a direção correta, né? O Corinthians, como eu disse mesmo, né? O Corinthians, ele vascou, né? Em termos de corrupção da gestão, má administração, etc. Mas mesmo assim, ele está aqui em terceiro, como a terceira marca mais valiosa. O Palmeiras, que fez um trabalho fantástico de gestão, e também tem o Abel Ferreira, né? Que eu digo que muito também do sucesso do Palmeiras é porque o Abel Ferreira é o maior dentro do vestiário. O Flamengo, por exemplo, né, que tem muito potencial por conta da torcida, mídia, a mística que o Flamengo tem. O Flamengo é a cara do Rio de Janeiro e é um pouco a cara do Brasil, né? Eu tô aqui em São Paulo, cara, é como se o Flamengo fosse um time, como se o Flamengo fosse um time daqui. Eu vejo flamenguista pra caramba, onde eu vou tem flamenguista, nos bares onde tem jogo do Flamengo é lotado, né? Então o Flamengo é um pouco a amálgama do Brasil, em especial do Rio de Janeiro. Porém, no caso ali do Corinthians e do Vasco, né, o Flamengo passou por muitos problemas também, né? Porém,
o Flamengo e o Corinthians conseguiram sobreviver mais que o Vasco. O Vasco sofreu mais nesse processo, né? Mas o Corinthians, em termos de gestão de clube e corrupção, é um paralelo adequado aqui em São Paulo, porque é o Vasco lá do Rio de Janeiro, né? Que ali o Eurico Miranda levantou o Vasco de uma forma extraordinária, isso não há como negar, mas não levantou de uma maneira sustentável, né? Isso fez o Vasco pagar um preço muito caro, e o Corinthians de alguma forma está pagando, mas não foi um preço tão caro quanto o Vasco pagou, né? O Vasco passou por uma situação muito complicada, né? Então o Corinthians, apesar de tudo, segue aqui, né? Já o Palmeiras é um grande case aí, né? E como eu disse, o caso do Abel Ferreira, o Abel Ferreira é o maior dentro do vestiário, né? Então, assim, fica mais difícil ele não ter moral no jogador. O Flamengo teve muito problema de mudança de técnico, mas como o elenco é muito bom, a torcida é muito grande, o time está muito estruturado financeiramente, os problemas de técnico não atrapalharam tanto quanto em outros times poderiam atrapalhar, né? E aí o Flamengo acaba tendo um problema que é, dependendo do técnico que chegar lá, tem vários jogadores maior que ele, né? Olha o caso do PSG, muito do PSG não dá certo é isso, né? O PSG Galáctico, chegava um técnico lá, era menor que os jogadores, era menor que o Neymar, que o Mbappé, que Messi, entre outros nomes lá que estavam no time. Então fica difícil administrar um vestiário de maneira produtiva. Já no Palmeiras não, amigão. No Palmeiras tem um dono do vestiário, né? Que atua quase como um presidente de futebol, que é o senhor Abel Ferreira, né? É um cara que fala muito, é um cara emburrado, né? O pessoal, às vezes a imprensa fala que ele aqui que é um cara chato, mas o ponto é um grande profissional e dentro do vestiário ele manda. O Flamengo agora com o Tite trouxe um cara que também tem tamanho em relação aos jogadores também, né? O Tite é campeão mundial, o Tite é campeão da Libertadores, o Tite é campeão brasileiro, o Tite é campeão da Sula, e ganhou em diferentes times em diferentes momentos. Então o Tite também tem tamanho, não é qualquer um também que vai chegar lá peitando o Tite, não. Agora, os outros técnicos dentro do vestiário do Flamengo enfrentam essa situação que não necessariamente ele tem tamanho, principalmente de um elenco aí que foi muito vitorioso. Bom, vamos passar aqui para a reta final. Vamos olhar aqui fora do top 10. Tem alguns casos interessantes, né? O Santa Cruz é um time que tem um potencial local muito legal, uma torcida muito engajada, um estádio legal, né? Mas você vê, né? Para o potencial do Santa Cruz é muito pouco, né? Olha o Sport, outro time que tem muito potencial, mas está descolando do Fortaleza, por exemplo, e do Ceará, que também está se reestruturando. O Ceará está ali num degrau ali em termos de estruturação de momento, está entre o Sport e o Fortaleza, né? Você repara aqui que o Ceará tem um valor muito maior do que o do Sport, porém o Sport, assim, tem potencial para estar um valor muito melhor. Olha só, o Sport está menor que o Atlético Goianiense. O Sport é um time maior que o Atlético Goianiense, né? Campeão brasileiro, né? Olha o Cuiabá, né? Olha o Cuiabá na frente de times que tem mais nome, que tem história, né? Olha o Vasco, por exemplo, próximo aqui do Goiás. Olha o Vasco atrás do América Mineiro, entendeu? Que é o terceiro time lá de Minas Gerais, né? Então, assim, olha o caso aqui, olha o custo da corrupção, né? O Vasco tá uma SAF, mas assim, gente, SAF não é garantia de muita coisa, tá? Não é um bote salva-vidas necessariamente, até porque a SAF do Vasco, a 777, é envolvida, enfim, é coisa de casa de aposta, enfim, eu já falei sobre isso aqui no canal, né? É lá o Brasino, o jogo da galera, né? A questão lá do Brasino, a galera lá que fica vendo X, sabe aí do que eu tô falando. Então, assim, né? Então, repara que no começo, o Vasco era para 777 um instrumento, né? Depois que a coisa apertou, eles viram que precisavam investir, na segunda parte da temporada, aí o Vasco começou a subir. Mas, assim, tomem cuidado com o SAF, que é envolvida com casa de aposta, tá? Porque, assim, casa de aposta não é o gestor mais adequado e, assim, tem conflito de interesse, tá? Mas, claro, o que não significa que o projeto do Vasco também não possa dar certo, né? Enfim, o técnico é bom, o técnico tem identificação lá, cria uma boa identificação com o time, a torcida ajuda, né? Mas é curioso ver, né, como o Vasco está atrás de Curitiba, América Mineiro. Pô, o Curitiba está atrás do Atlético Paranaense. E o Vasco é muito maior que o Atlético Paranaense, né? Mas hoje não é mais. Assim, hoje, falando hoje, né? Considerando os últimos anos, o Atlético Paranaense é muito maior que o Vasco. É um time chato de se enfrentar. É um time que tira ponto dos times grandes, né?
É um time que costuma ter equipes organizadas. Mesmo que não necessariamente tenham grandes estrelas, tem times organizados. Revelou grandes goleiros aí pro futebol, Everton, né? O próprio Santos, que teve um momento bom no Flamengo, agora deu uma derrapada e foi pro Fortaleza, mas o Santos não é exatamente um goleiro ruim, né? Foi revelado lá, né? O Vitor Roque, que foi pro Barcelona. Então, assim, o Atlético Paranaense é um clube aí que, se seguir nesse caminho, logo, logo vai começar a ganhar, almejar coisas maiores e pode entrar aí na prateleira, no primeiro topo ali dos times grandes, onde tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, né, o próprio Vasco, que não está fazendo jus a essa prateleira, mas tá ali nessa prateleira também, e por aí vai, tá bom? Olha que interessante. Vamos olhar aqui o caso do Flamengo. O Flamengo teve um ano muito ruim em 2023, mas olha o quanto que ele cresceu em relação a 2022, 35%. E assim, galera, um time que já tem a marca mais valiosa, qualquer 1% que você cresce é muita coisa. E mesmo assim cresceu 35%. Corinthians também teve um time muito complicado, um ano muito complicado, cresceu 36%, né? Agora repara os pequenos, Avaí crescendo muito, claro, como o Avaí estava subdimensionado, né? Então é natural que ele consiga ter um delta maior, né? Mas eles vêm trabalhando para se reestruturar. Olha o Goiás também, que é um time que também tem corrido atrás. A América Mineira é um time ali que também, poxa, teve um 2023 difícil, mas é um time lá que tem lá uma independência, se não me falha a memória, é um time que busca, que preza pela organização e mesmo assim conseguiu crescer. O Bragantino tem sido um case de sucesso, um time organizado, né, um time muito organizado, paga em dia, revelou bons jogadores, né, o caso do Claudinho, né, projetou o Claudinho, comprou jogadores bons, comprou o jogador do Flamengo, depois vendeu para o Napoli, se não me falha a memória, o Natan, não me lembro agora, pesquisem aí, mas o Red Bull Bragantino é um time que vai incomodar. Cuiabá também, desde que subiu da Série B, não cai mais e tá aí, ó. Tá sempre ali no meio da tabela, tá sempre fazendo o papel dele. Então, um case de sucesso muito interessante, né? Que de alguma maneira é como se fosse o Ceará, o Fortaleza, alguns anos atrás, é o Cuiabá hoje, né? Que está se organizando, está se estruturando. Fortaleza é um caso muito legal, torço muito para que dê certo, né? O Curitiba cresceu muito também. Né, o São Paulo com o ganho aí da Copa do Brasil, a reta final ali do ano, a torcida apoiando, enchendo o estádio. Vai ter a final da Supercopa agora contra o São Paulo. Guarani, né, que é um time aqui, se não me falha a memória, de Campinas, que é uma cidade grande aqui em São Paulo. É interior, mas é um interior que não parece interior, né? É uma cidade, em termos de infraestrutura, dependendo do lugar lá, até tem uma infraestrutura até melhor do que a do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Em termos de organização, infraestrutura, gestão de cidade, né? Então, uma cidade muito, muito desenvolvida. E o Guarani, se não me falha a memória, de lá, junto com a Ponte Preta também. A Ponte Preta está num momento mais complicado. E o Guarani quase que subiu para a Série A. Né? A Fluminense também conseguiu ganhar a Libertadores, era um time que era um título que faltava, né? Era um time, né? O Fluminense dependia muito dos mecenas da Unimed. Depois que a Unimed saiu, eles passaram ali por uma situação de andar um pouco de lado, mas era um time que também que não ficava ali toda hora caindo, toda hora tendo problema, por exemplo, como que aconteceu com o Vasco na última década, né? E aí hoje colhe os frutos, porém eles também têm sim alguns desafios financeiros, né? O Fluminense também tem que ficar de olho vivo, né? E Ceará crescendo, Atlético Paranaense crescendo também, um time que, como eu disse, tem um case muito legal. É isso, pessoal. Vamos dar ela encerrada por aqui. Eu vou passar os últimos slides para vocês darem uma olhada, né? O Flamengo e o Palmeiras aí, né? Realmente disputando essa hegemonia aí no futebol nacional. Os últimos campeonatos brasileiros e Libertadores se revezaram entre Flamengo e Palmeiras, né? O Galo pegou ali um campeonato brasileiro, se não me falha a memória, mas foi isso. De resto ali, Flamengo e Palmeiras disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Os outros times aqui, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Ceará e o Botafogo, Cruzeiro, América Mineiro, Vasco e por aí vai, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Deixem aí nos seus comentários, podem me mandar mais sugestões, né? Como eu disse, aqui não é um canal esportivo, mas como é um canal de negócio, estou sempre à disposição para a gente falar aí sobre o negócio do esporte, né? Inclusive, na visão da Sports Value, né? Eles enxergam que
A inovação, a disrupção no esporte passa pela transformação digital, que é algo que vem acontecendo, o estádio inteligente, ou seja, gerar fontes de receita várias fontes de receita no estádio, né? Engajamento dos fãs, a prática esportiva, porque isso faz ali o usuário, né? O fã tá engajado num nível ainda maior, né? O patrocínio orientado a dados, né? Consultoria para startups, né, que atuam, né? Então, pelo que eu entendo, a Sports Valley dá consultoria para startups que atuam prestando serviço para o futebol. Elas fazem business plan para investidores e também eles atuam na questão do SG e esporte e dando aqui os créditos, né? O pessoal postou lá no LinkedIn, então, e aí atendendo a pedidos, eu comentei aqui essa apresentação, então tá aqui as informações deles, né? Dando todos os créditos aí para eles. Não conheço a Sports Values, tá? Não tô fazendo uma propaganda, ninguém me pagou para isso. Eu tô comentando o relatório deles, com relatório de informação pública, mas eu acho que é justo dar o devido crédito ao pessoal aí que criou, então, Sports Value aí. Tá bom, pessoal? Forte abraço, deixa aí nos comentários e mande aí suas sugestões de conteúdos.